Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, veio a essa tribuna hoje para fazer uma síntese dos acontecimentos nessa casa, bem como na imprensa em Petrolina. Senhor presidente, nós estamos na 4ª legislatura no município de Lagoa Grande e em outras reuniões nós sempre colocávamos que essa legislatura está sendo uma legislatura exemplar, diferentemente do que ocorreu nas outras, onde, por vezes, alguns colegas levavam as discussões políticas até mesmo para a questão pessoal. E essa legislatura estava dando um exemplo de união entre os edis dessa casa. Os vereadores da oposição se comportando como tal, e é importante na democracia que exista oposição, e o papel da oposição é de fiscalizar o governo, e por sua vez, nós, a bancada do governo, dando aqui as respostas pertinentes aos assuntos que eram levantados. Então, senhor presidente, todos nós não tínhamos dúvidas de que essa legislatura iria ficar marcada na história da Lagoa Grande como uma legislatura que saiu sem que houvesse nenhum desentendimento entre os vereadores dessa casa. No entanto, senhor presidente, estamos vendo nos últimos dias, nas últimas semanas, fato lamentável entre 2 colegas dessa casa, com acusações mútuas. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outro diz outra, e isso tem alimentado os ânimos, fazendo com que os ânimos se aqueçam, e não é bom para ninguém levar por esse lado. Foi colocado diversas situações onde um acusa o outro, e às vezes a população até faz um julgamento precipitado do que é colocado. Só que as coisas estão sendo esclarecidas na medida do possível e está se verificando que ninguém tem praticado nenhum ato de corrupção. Foi proposto hoje aqui um requerimento, que não é aquele requerimento que deve se instalar a CPI, senhor presidente, através de resolução. Então, no caso, não está correto apresentar o requerimento para a CPI, tem que ser através de um projeto de resolução, para ser apurado essas irregularidades. Nós, da governo, iremos aprovar, sim, como qualquer uma outra que venha. Mas, senhor presidente, certa vez, o pastor, uma plateia como essa, perguntou: quem quer ir para o céu? Senhor presidente, todos levantaram a mão. Quem não quer ir para o céu? Quem não quer ir para o céu? E quando aquele minuto de silêncio com a resposta unânime de todos que estavam no plenário, levantando a mão dizendo que ia para o céu, veio a outra pergunta: quem quer ir agora? Porque para ir agora tem que morrer. E aí? Ninguém respondeu. Então, não podemos fazer um julgamento precipitado com relação ao que é posto, ao que é dito. Devemos ouvir as partes envolvidas na discórdia, no litígio, para que fique esclarecida. Por isso que eu peço para que nós não façamos esse julgamento precipitado, assim como aqueles que responderam de imediato que queriam ir para o céu e depois, quem quer ir agora, voltar a pensar direitinho: opa, agora não tem que morrer. Quem quer morrer agora? Ninguém. E eu sei aqui também, já que os 2 colegas, 2 amigos que estão nesse embate, inclusive fazem parte da religião evangélica, homens de Deus que pregam a palavra, tem uma outra passagem também que eu me lembro aqui rapidamente, que Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pega contra mim? 7?
Respondeu: não, devemos perdoar 70 vezes 7. Então, se for para que haja um perdão recíproco entre os dois colegas dessa casa, que o haja. E vamos continuar dando exemplo nessa legislatura, que deve ser uma legislatura que eu acredito que vai ficar registrada nessa casa como uma legislatura importante e só discutir. Pois não, você vai falar da nossa assim, para parabenizar suas palavras, mas só fazer aqui um esclarecimento, quando a Excelência fala da questão do requerimento. Só ler aqui o artigo 36. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento do uso de seus meios, para apuração de fato determinado por prazo certo, tendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal aos patrões. Então, deixa eu explicar para Vossa Excelência. É solicitado. Agora, na hora de instalar a CPI, é através de resolução. Exato, aqui é o requerimento para solicitar. De resolução. Então, aprova-se a resolução já com o prazo estabelecido e já com a designação dos membros que irão compor a CPI. Presidente, relator, aprovado. Então, faz-se uma resolução. Então, senhor presidente, eu volto a pedir aos novos colegas dessa casa que revejamos essa situação para que realmente nós possamos concluir essa legislatura de forma tranquila, de forma harmônica, que a paz se restabeleça nesse plenário, neste município, e assim é o nosso desejo, senhor presidente. Até porque, senhor presidente, eu também uma parábola que certa vez 2 amigos caminhavam pelo deserto. De repente, numa discussão besta, um amigo deu um tapa no rosto do outro. Naquele momento, o amigo levou o tapa, pegou um gravedozinho, e escreveu na área: hoje, o meu melhor amigo me deu um tapa no rosto. Continuaram andando pelo deserto e de repente se depararam com um oásis. E o amigo, aí foi tomar banho, e o amigo que levou a bufetada começou a se afogar. O outro amigo foi então, salvou a vida do seu amigo. Ele, logo em seguida, pegou uma pedra e um canivete e escreveu na pedra: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O outro amigo, então rindo, fez a pergunta: ora, por que quando te deu tapa, você escreveu na areia, e agora que salvei a tua vida, você escreveu numa pedra? Ele disse: meu amigo, eu escrevi, da primeira vez que você me deu tapa, eu escrevi na areia porque o tempo e o vento se encarregam de apagar. As coisas ruins que acontecem conosco, nós devemos fazer isso. Nós não devemos levar mágoa para frente. Não devemos, o tempo e o vento vai se encarregar de apagar. Por sua vez, escrevi na pedra porque nem o tempo e nem o vento jamais apagarão. As coisas boas que acontecem com a gente devem ser feitas dessa forma. Então, eu peço aos senhores colegas vereadores que vamos, hoje, saindo daqui dessa sessão, escrever na areia tudo isso que já aconteceu. Mas logo em seguida também vamos escrever uma pedra que poderá acontecer de bom para o município de Lagoa Grande, para que a paz volte a reinar aqui nessa casa e também seja proveitoso para o nosso município como um todo. Por isso, eu peço que Vossas Excelências possam refletir sobre essa situação e possamos realmente dar continuidade a essa legislatura exemplar que até então vinha acontecendo aqui no nosso município. Era isso que eu queria dizer, senhor